posso ouvir a voz. Jesus está no meio de nós. Jesus, posso ouvir a voz. O seu amor, o seu carinho, bem-vindo és, bem-vindo és. Salve, salve, aleluia. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olá, jovens! Sejam todos bem-vindos ao estudo de mais um capítulo do livro Os Mensageiros, que nós realizamos todas as sextas-feiras às 20 horas aqui nesse canal, ao vivo. E hoje, excepcionalmente, nós vamos estudar esse capítulo 22, intitulado Os que Dormem, na forma de vídeo. Eu fiz um vídeo para a gente não passar batido nessa sexta-feira sem estudo, tá bom, jovens? Para quem está chegando agora no canal, todos os capítulos anteriores que nós estudamos, né, esses que estão passando aqui agora, estão disponíveis no canal, gravados, as lives, né? Para facilitar, tem uma playlist intitulada Os Mensageiros, onde dá para acompanhar o estudo capítulo a capítulo, tá? Lembrando, gente, que esse livro, né, virou filme e na semana que vem, pelo menos aqui em Goiânia, quinta-feira já entra em cartaz. O Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Eu vou tentar assistir ele na quinta-feira para ver se na sexta-feira a gente comenta alguma coisa sobre o livro também, além do capítulo 23, né? Então, esse livro, Os Mensageiros, gente, ele conta a história do André Luiz, depois que ele se refez na colônia Nosso Lar, né? Teve contato com a realidade espiritual, né? A vida depois da morte. Ele ingressa num grupo de trabalho e vem passar uma semana aqui na Terra sobre a orientação do Aniceto para acompanhar um grupo de espíritos que reencarnaram com uma missão específica de mediunidade, né? Sendo que a metade desse livro, eles ficam no posto de auxílio da colônia espiritual Campo da Paz, e lá eles têm a oportunidade de aprender mais coisas, né? Porque o objetivo da missão é auxiliar, né, os encarnados aqui na Terra, mas para o André Luiz e o Vicente, que acompanham o instrutor Aniceto, o objetivo deles é aprenderem mais. E na colônia, né, lá no posto de auxílio, eles têm a oportunidade de aprender muitas coisas, porque, afinal de contas, não existe um caminho para o conhecimento, né? O caminho já é o conhecimento, desde que a pessoa se interesse por tudo que ela vive, de entender tudo que ela vive. E nesse sentido, né, o capítulo de hoje, Os que Dormem, é mais um aprendizado que eles têm no posto de auxílio da colônia espiritual Campo da Paz.
Então vamos acompanhar o capítulo. Os que dormem. Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. Que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava-me o íntimo, embora o espanto insofreável. Mais alguns passos, atingimos os pavilhões diferentes que se estendiam em área superior a 3 quilômetros, pelos meus cálculos. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semi-abertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina, que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente, explicando: esse é o aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui, presentemente, quase 2.000. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviços que lhes competiam. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza: iniciemos o trabalho de assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas, e então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leito ao rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham o semblante horrendo. Eram muitos poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos estampavam-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Aproximando-se de nós outros, Alfredo falou a Aniceto em particular: infelizmente não podemos atender a todos. Por quê? Indagou nosso orientador comovido. Estamos aguardando pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para esse gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. E os demais? Recebem alimento e medicação, mais densos, uma vez por dia. Aniceto calou-se pensativo. Profundamente tocado pelo que via, inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigindo-me a Aniceto com a maior discrição e interroguei: explicai-me, por Deus, que vemos aqui? Estamos acaso na moradia da morte depois da morte? O instrutor sorriu complacente e explicou em voz quase imperceptível: sim, André. Esse sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte.
Aqui permanecem com a bênção do abrigo alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregam ao bem ativo e renovador em torno de si, e mormente os que acreditam convictamente na morte, como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante, por vezes, filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada veem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida na câmara da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias percepções negativas. Permanecem paralíticos porque preferem a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente, demoram no sono em que acreditam. Mais tarde acordam, porém a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. Grande o meu assombro. Como Vicente se aproximasse também para ouvi-lo, falou Aniceto, esclarecendo a nós ambos. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos, para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente. Com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Ismalha, todos os servidores se mantinham em posição de vigília, ao pé dos grupos mumificados. A luz artificial iluminava os leitos, que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados. Notei então que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Cada sinal determinava operação diferente. Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento, líquido e medicação bucal em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água efluviada aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. 2/3 dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa, partida das mãos do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com água e com o socorro de forças novas, através do passe e do sopro vivificante. Aniceto, todo bondade,
Inclinou-se aos meus ouvidos com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto e falou: cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza.